Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais esta edição do Opinião Cidade ao vivo, aqui pela TV da cidade de São José do Rio Preto. Nosso programa é transmitido para toda São José do Rio Preto, pela TV da cidade, e também para outras cidades do Brasil e, por que não, para o mundo todo, através da internet. As pessoas podem sintonizar o programa também pela internet. No programa de hoje é uma quarta-feira, nós vamos conversar sobre um assunto muito relacionado com a cultura, com o comportamento das pessoas. Temos a honra de estar recebendo aqui nos nossos estúdios hoje as professoras Lucila Papacosta Conte, Yolanda Lemos e Tereza Matera. Muito obrigado pela presença de vocês três aqui. Elas vieram falar sobre a Casa das Flores, uma entidade fundada por Lucila Papacosta Conte em 2002. Antigamente era uma sala com uma estante de livros e uma mesa para 12 pessoas, com o propósito de uma leitura partilhada de textos de filosofia e literatura. Hoje são 9 grupos com cerca de 80 pessoas que se reúnem semanalmente para ler, pensar e conversar sobre o texto lido. Desde 2011, a casa ganhou 2 novas integrantes que estão aqui hoje, a Yolanda Lemos e a Tereza Matera. As parceiras já faziam parte dos encontros desde uma época que se chamavam de Delfos, um dos grupos iniciais. Além dos encontros de leitura, oferecem-se outras atividades como cursos de bonecas, cupcakes e crochê. A ideia era criar um conjunto de salas com diversas atividades voltadas para o bem-estar e a cultura. É um lugar mágico, onde desde o jardim, feito pelas mãos das participantes, de maneira selvagem, daqui a pouco vocês me explicam isso, né? Tudo isso encanta as pessoas. Vamos começar com a fundadora da Casa das Flores, a Lucila Papacosta Conte. Professora Lucila, muito obrigado pela sua presença. Por quê a ideia de fundar uma instituição como a Casa das Flores, que hoje já reúne 90 mulheres, que ganham tempo, né? Ganham tempo ali conversando sobre literatura, sobre filosofia, sobre uma série de coisas que interessam não apenas ao universo feminino, mas a todo mundo, não é isso? Muito obrigado pela presença. Eu agradeço, né? E falo boa tarde a todos os telespectadores. Estamos muito contentes de estar aqui na TV da cidade e no seu programa. O porquê dessa casa, foi essa a pergunta? Isso, como tudo começou? Como tudo começou. A gente não sabe exatamente a razão, mas começou da seguinte maneira. Eu estava numa época, a minha época de menopausa. Olha que coisa interessante. 4 filhos que saem para estudar fora e começam a se casar. E eu sempre fui uma leitora. A leitura sempre foi extremamente importante na minha vida. O que eu pensei? O que eu vou fazer com tudo isso? E agora? Vou levar tudo isso? É uma época de aposentadoria, porque eu sou uma professora também de literatura. Sempre gostei de distribuir isso aos alunos. Disse, o que eu vou fazer com tantos livros, tantos conhecimentos? Não é possível. Não. E comecei a convidar amigas. Aluguei uma sala, comprei uma mesa, coloquei os livros e comecei a chamar amigas. Amigos. Só que eu acho que os homens tiveram um pouco de resistência e as mulheres foram. Elas foram. E essa atividade da leitura partilhada, ela deu muita alegria a todas, né? Sobretudo a mim, porque pessoas que leem são pessoas extremamente interessantes. São pessoas que pensam, né? Pensam. Elas são mulheres pensantes, são pessoas que trazem conhecimentos que a gente não encontra no livro também, que sabem olhar para o texto de uma maneira diferente. Então, esta partilha de pessoas interessantes que já gostavam de ler, assim, agrupadas, deu esse tom para casa. Foi assim que começou. Foi porque uma mulher, né, a Lucila, se sentiu, disse assim, de forma nenhuma, acabou. Claro, não é porque uma mulher tem os filhos que vão para fora, vão estudar fora e vão viver. Nem precisa esperar os netos, né? Não precisa. E nesse tempo nasceram 10 netos.
Que bacana. Que beleza. Bacana. Bom, deixa eu apresentar agora a Tereza Matera. Tereza, professora, muito obrigado pela sua presença no nosso programa também. Eu que agradeço. Eu Obrigada, acho que essa questão da leitura partilhada provoca um processo de sinergia, né? Você acaba descobrindo coisas que você não tinha visto lendo sozinha, não é isso? Fala um pouco sobre isso. Sim. Eu sempre digo que a cada página que a gente vira no livro, outras 1000 se abrem. Aquelas que não foram escritas, que não estão escritas, mas que estão inscritas nas nossas vidas. Porque sempre vai estar suscitando memórias, lembranças, situações vividas. Então, isso enriquece grandemente o texto, né? Sem dúvida. Grandemente. Isso talvez explique a razão de que quando a gente lê o mesmo livro pela segunda, terceira, quarta vez, você vai ele encontrar é diferente. Isso. E é verdadeiro isso. É verdadeiro. E eu tenho a impressão que essa leitura partilhada é um bom atalho para se descobrir esses caminhos, né? Deixa eu apresentar também aqui a nossa terceira entrevistada, a Yolanda Lemos. Professora Yolanda, muito obrigado pela sua presença. É isso mesmo, né? Ler é ganhar tempo, né? Não perder tempo, né? É não perder tempo, é aprender, é adquirir conhecimento, é crescer. E é isso que a gente faz lá na Casa das Flores. Eu queria que vocês explicassem para mim como funcionam essas reuniões da Casa das Flores. Quer dizer, dizendo aqui que são reuniões semanais, né? Há um tema escolhido, um livro escolhido, isso é escolhido na hora, as pessoas votam, participam. Como é que é isso? Fala um pouco sobre esse processo. Vocês podem aí, as três, interagir nesse assunto. Podemos conversar. Claro. Né? Existe um projeto, sim. Existe um projeto, e isso porque somos professoras. Nós precisamos trabalhar o texto, aproveitar o máximo possível de um texto. E você sabe, e os leitores também, que existem textos diversos, com propostas diversas, o texto informativo apenas, o texto jornalístico, e existem textos literários, esse da ficção, e existem os textos filosóficos, né, os científicos. E trabalhar essas diferenças, essas sutilezas, é a grande proposta da Casa das Flores. Todos os integrantes já eram iniciados, já conheciam, mas aí a gente vai trabalhando mais essas sutilezas que cada texto tem. Então a gente faz um jogo bem interessante entre um texto científico, um texto filosófico, um texto lógico e um texto de ficção. Certo. Então, reconhecer isto é mágico, porque nós vamos... as pessoas lendo ali na Casa das Flores, elas vão começando a perceber quando um texto realmente tem mais valor em termos do quê? Valor de abertura. Ou é um texto limitante, um texto que quer apresentar uma verdade. Eu também gostaria de que vocês falassem sobre verdade. Tereza, por exemplo, fala sobre as questões da verdade ou isso. Não. Professora, conta tudo. Tereza, Conta tudo, fala a verdade. Então, a verdade não existe, né? A cada texto que a gente vai lendo, a gente vai tendo dimensões novas de entendimento do que é o ser humano, do que é a vida, do que é o pensamento lógico e o processo de evolução da própria humanidade, né? Então, o texto, a própria filosofia, ela é construída sem a eliminação de pensamentos anteriores. Ela vai se construindo com a soma de novos pensamentos em cima daqueles pensamentos que já existem. Né? Ela se edifica. Né? Ela não precisa excluir um pensador ou um pensamento para poder trazer abrir espaço, né? Ele cabe então, ali. Essa leitura que é feita o tempo todo, né, da vida do ser humano, ela é edificada. Né? Então, sempre com o desejo de realmente de se aproximar da verdade. Né? E aí cada teórico vai construindo, né, a sua tese de forma a abrir um pouco mais o entendimento que a gente tem da própria vida, né? Sem dúvida. Algum comentário a respeito disso, professora?
sobre a ficção. Nossa, é super interessante pensar a respeito disso, que é a verdade, né? A verdade para cada um de nós é diferente, né? Então, o que a gente busca lá nessa interação é dar abertura para o pensamento lógico, para que todas as mulheres tenham voz e possam se manifestar e enriquecer cada encontro, né? Tá. O fato de ser chamar de clube, mas a expressão não fosse essa, mas um universo limitado à questão, ao gênero, isso, um espaço limitado à mulher, limitado. Tem alguma limitação, não? Como é que é isso? Isso que uma explicação sobre isso. Tem. Nós temos um moço que participa. É extraordinário, porque o que você precisa, o requisito que você precisa é, primeiro, não ser rei. Não, eu estou brincando, viu? Agora eu fiz um jogo com você. Por exemplo, nós lemos autores, homens e mulheres, ali, claro. Homens e mulheres. O homem, ele precisa ter a disponibilidade interna de saber que quem coordena a casa somos nós, mulheres. Certo. Bom, ele precisa suportar isso. E parece que ainda em São José do Rio Preto, não são muitos que suportam. Não aguentam. Eles não suportam. Um suporta e, olha, extremamente, né? Ele nos enriquece sobremaneira. Gostamos muito mesmo da participação do Renato, que está conosco. Uma irmã dele também participa de um grupo. Eu preciso dizer então para você, eu gostaria de deixar claro, Rei, que eu brinquei agora sobre Rei, que nós três aqui, e eu vou falar no nome delas, porque eu já as conheço, por isso que somos parceiras, nós somos extremamente femininas. O feminismo não nos pegou, ele não nos atingiu, sabe? Nós assim trabalhamos esse feminino, mas é um feminino elaborado com um feminino fazendo parte do ser humano. Claro. Esse feminino que compõe a humanidade. Então eu acho isso extraordinário para deixar bem claro, nessa oportunidade que você nos dá, de poder falar com essa tranquilidade, que nós somos 3 mulheres muito bem adaptadas no nosso gênero, muito felizes por sermos mulheres, e que estamos trabalhando ali, fazendo uma construção para que melhore os nossos relacionamentos, melhorem, e a nossa cultura, e a nossa possibilidade de sermos lógicas, de termos um discurso mais organizado, neutro, mais audível. Claro. Eu queria saber de vocês, assim, quem são essas mulheres, essas 80 pessoas que participam da Casa das Flores? Quer dizer, qual é o perfil delas? De que idade elas são? Que profissão elas são? Qual é o nível de instrução? Um pouco delas. As idades variam de 27, né, a mais nova, e até 90 anos. Bacana. E eu acho que são mulheres de todos os andares da vida. Não existe nada que seja limitante. Claro. Tá? Pelo contrário, ele é absolutamente aberto. Todas as pessoas que desejam participar, que gostem de ler e que desejem participar, estamos abertas. Isso que eu ia perguntar agora. Como que as pessoas, certamente muita gente está nos vendo agora, sim, e também com certeza nós já estamos provocando nas pessoas, puxa vida, eu quero participar disso, tenho vontade de participar disso, né? Instigando as pessoas. Como que elas devem proceder para integrarem a Casa das Flores? Bom, o nosso espaço fica situado ali na Redentora, na rua Raul Silva, 122. E tem um jardim maravilhoso, com muitas flores, é diferente, a pessoa vai localizar rapidamente. Mas nós estamos lá de segunda a quinta, normalmente a partir das 2 da tarde, 2h30, 3 horas, ficamos até o grupo da noite, né, até bem tarde. Mas se elas quiserem conhecer o nosso trabalho,
nós estamos abertas a acolhê-las e estão todos convidados a conhecer a Casa das Flores. Eu estou entendendo aqui que ler, né, ter contato com o texto, certo, é um belo pretexto para também reunir uma série de pessoas inteligentes, interessantes e estar conversando com elas sobre isso. E conviver com as pessoas. Esse é o objetivo também, conviver com as pessoas. Né? Então, além de ler, eu estava vendo aqui que tem outras atividades, né? Toma-se um cafezinho, conversa-se um pouco sobre... Sim, o perfil, né, da casa. O perfil da casa é o acolhimento. Nós acolhemos, faz parte já desde o início esse acolhimento. Nunca deixamos de ter um cafezinho, um biscoitinho, um bolinho de fubá. As pessoas chegam, a primeira coisa que fazem é sentar um pouquinho ali na copinha, tomar o seu café, às vezes sentar num espaço fora, que tem um jardinzinho, conversar um pouquinho e depois a gente entra para os grupos. Esse acolhimento faz parte. Elas esperam por esse acolhimento nosso. Entendi. E então é isso que acontece lá. Tá certo. Eu vou pedir a compreensão de vocês para a gente fazer um rápido intervalo comercial do nosso programa e a gente volta daqui a pouco para conversar muito mais sobre tudo isso, sobre esse trabalho fantástico que está sendo realizado e, sobretudo, sobre a intenção de instigar as pessoas, de provocar as pessoas a ler e a refletir sobre leituras, etc. A refletir sobre isso, né? Isso é muito importante. Então, rápido intervalo e voltamos na sequência. Até já. Mãe, por que minha barriga ronca? Por que eu sou tão magra? Por que eu não tenho força nem pra brincar? Por que eu sou menor que os outros meninos da minha idade? Por que meu irmãozinho foi pro céu? Por incrível que pareça, muitas crianças ainda morrem antes dos 5 anos de diarreia, pneumonia, desnutrição e por falta de pré-natal. Mas com a sua ajuda, elas podem ultrapassar a idade do porquê. Acesse doeumamigo.org.br. O cartão azul que você põe no carro dá direito de utilizar a vaga por até 2 horas. Depois disso, é preciso dar lugar a outra pessoa. Isto é cidadania. EMURB, Rio Preto. Eu tenho 15 anos. Meu prato preferido é lasanha. Beterraba? Nem pensar. Sou do signo de Câncer, mas não acredito muito nessas coisas. Me amarro em música pop, sou apaixonada por livros e adoro dias de chuva. Prazer, eu sou a Bianca. Para doar sangue, você precisa conhecer a pessoa? Pronto, agora você já conhece a Bianca. Seja para quem for, seja doador. Procure o Hemocentro mais próximo. Óticas Rio Preto, veste o seu verão. A AmplitudeNet é uma empresa dinâmica e arrojada capaz de oferecer soluções completas e inovadoras nos segmentos de informática, telecomunicações, segurança e tecnologia da informação. AmplitudeNet, o melhor da tecnologia em um só lugar. Estamos de volta com Opinião Cidade ao vivo aqui pela TV da cidade de São José do Rio Preto. Hoje conversando com as professoras Lucila Papacosta Conte, Yolanda Lemos e Tereza Matera. Elas são as organizadoras, as incentivadoras, as provedoras, quem toca a bola para frente ali da Casa das Flores, que foi fundada pela professora Lucila em 2002, já tem 13 anos, o tempo passa, né, professora? Passa. Sim, e a Casa das Flores cresceu. Já tem hoje um grupo, uma frequência regular de 80 mulheres, né, que se reúnem ali uma vez por semana para ler textos filosóficos, textos de ficção, textos de uma maneira geral, e para conversar sobre esses textos e, como a professora Yolanda estava dizendo aqui agora, para conviver entre si, né?
E um dos pontos que nós ressaltamos aqui no comecinho do nosso programa, diz que na Casa das Flores, que fica ali na Raul Silva, né, na Redentora, tem ali um jardim, etc., que eu comentei no começo que é um jardim selvagem. E eu queria perguntar para a professora Lucila, o que é isso, jardim selvagem? Não é que temos o Tarzan ali não, né, professora? Não tem Tarzan. Ele é selvagem à medida que ele não está sendo desenhado por nenhum paisagista. A gente coloca a planta, as meninas ali mesmo, as mulheres da Casa das Flores, trazem das fazendas ou dos sítios ou das estradas onde passam tocos, pedras, e vão colocando. E depois trazem uma muda, uma florzinha, fala. Então ele ficou assim, um jardim que a mulher vai sentindo, as mulheres vão sentindo necessidade de uma cor. O jardim é uma obra aberta, né? É uma obra aberta, exatamente. E, por exemplo, né? Nós temos plantas que elas passam por baixo das pedras, rompem assim a própria pedra, ela vem e brota já numa parede. Então, tudo isso, eu acho que ela se transforma numa metáfora desse trabalho que nós estamos fazendo. Porque nós precisamos romper as resistências em relação à leitura, ao conhecimento. Porque chega um momento das nossas vidas em que nós pensamos que nós já estamos prontos. E se a gente pensar que nós estamos prontos, nós podemos morrer, então. E, na realidade, nós não estamos prontos. Nós estamos sempre nos transformando e nos construindo. Como o jardim, ele brota, as plantas vão e subindo, fazendo caminhos maravilhosos e construindo desenhos. Então, esse jardim, ele é selvagem à medida que ele não é muito cerceado. Por exemplo, o jardineiro que vai ali, ele te diz para ele, esse mato, ele fala, é mato. Eu falo, mas dá flor. Olha, é um mato que a florzinha coloca azul, um azul turquesa, fazendo um tapete azul. Então, por favor, esse pode ser mato, mas ele não vai ser retirado. Seu Reinaldo, então, pelo amor de Deus, o senhor não me poda. Os ninhos, né? O cuidado na poda, porque tem ninhos. A gente tem alguns ninhos locados lá. Né? A gente tem sempre visitantes renovando. Até o jardineiro tem que ser muito bem escolhido. Porque ele tem que respeitar a nossa vontade também, sabe? Claro. Porque normalmente a gente colocava alguns lá que iam e chegávamos, estava limpo, tinha tirado toda a beleza do jardim, né? Então ele já sabe, esse nós escolhemos, olha, o senhor tenha cuidado com o nosso jardim. Não só o jardim é uma obra aberta, né, como a gente disse, mas a vida das pessoas também o é, né? Então isso é uma metáfora. Esse jardim, as pessoas passam e já dizem, aqui tem alguma coisa diferente, porque é cuidado, mas é diferente. Então, portanto, é um retrato do que acontece também na Casa das Flores. Porque lá nós não vamos dar um diploma. As pessoas ficam 12, 13, 14, vão ficar a vida toda juntos, nós vamos ficar juntas, estudando textos maravilhosos, porém, nós não temos um desenho, nós não vamos aceitar, por exemplo, um desenho. Dizer, isso aqui precisa chegar a esse ponto. Certo. Não sabemos. Cada pessoa vai chegar no seu melhor. Então, ela é aberto desta maneira. Por isso que o jardim ser selvagem é um lugar em que a gente diz, o ser humano, quando ele tem uma possibilidade de exercitar a sua liberdade, ele vai para lugares assim, extraordinários. E é o que está acontecendo com essas mulheres que escrevem. Interessante. Isso. Daqui a pouco eu queria conversar com você sobre isso, sobre o hábito, a habilidade que cada uma de vocês, que muitas de vocês têm também do ofício de escrever, né? Que é uma coisa também mágica, fantástica. Só deixa eu fazer um comentário. Claro. É muito interessante que esse jardim, ele, de uma certa forma não, ele provoca as pessoas que por ali passam. Então, ele não é só
um universo nosso, porque ele dialoga com as pessoas que por ali transitam. Então, é muito comum a gente ficar conhecendo pessoas que se encantaram com esse jardim, ali pararam e às vezes tocam campainha, entram. Nós temos logo na entrada uma lozinha que a gente sempre procura ter uma mensagem, né, que também fazendo esse diálogo com as pessoas que estão do lado de fora. Né? Então tem pessoas que passam e anotam, né, o que está escrito, sabe? Então não fica, ele não é um espaço que limite, pelo contrário, ele é tão aberto que ele dialoga com todo o exterior, né? As pessoas já devem ter se acostumado a ler o jardim. Nós estamos falando aqui em leituras, tem que saber ler o jardim. E mais do que ler, conversar com ele. Né? Conversar com ele. Algumas, você está dizendo agora, são chamadas pelo jardim. Olha aqui, fica conversar com eles. É mais ou menos isso, né? E o jardim, ele vai se transformando, assim como nós também. O nosso trabalho, ele é extremamente instigante, porque ele é transformador. Eu digo por mim, eu fui uma pessoa que me transformei ali na Casa das Flores. O meu trabalho é um trabalho transformador, porque me transforma e também ajuda a transformar as pessoas. É o que você disse, é um exercício de convivência, né? E a convivência acaba mudando, tanto quanto muda a era ali no jardim, quer dizer, tudo isso muda. Nós falamos que parece que é uma alquimia, né? Uma mágica, mas é isso que acontece. Mesmo, né? Deixa eu registrar aqui, professoras, algumas cidades onde o programa Opinião Cidade está sendo visto agora pela internet. Além de São José do Rio Preto, eu disse, ele pode ser captado pela internet em várias cidades do Brasil e até do planeta, por que não? E é o caso de agora. Essa entrevista com as professoras está sendo vista, por exemplo, em Taubaté, em São Paulo, em Palmeira dos Índios, em Alagoas, em Joinville, Maceió, Santa Maria, no Rio Grande do Sul, Ribeirão Preto, em São Caetano do Sul, em 2 cidades fora do país, 2 países de outros continentes, na França e em Hong Kong, na Ásia. Fantástico, né? Muito bom. Merci. Certamente são brasileiros, são pessoas que entendem o nosso idioma, estão lá ouvindo vocês falarem e devem estar muito animadas com esse projeto, com essa perspectiva de refletir sobre isso, né? Eu gostaria de conversar um pouquinho mais sobre a programação das leituras. Tem alguém que define, quer dizer, deve ter alguma hierarquia, tem que algum momento em que tem que, quem define que livro que vai ser essa semana é essa pessoa, não é? Coloca-se em votação. Qual é o modus operandi da Casa das Flores nesse aspecto? É feminino, né? É uma coisa assim. Não tem unanimidade. Não. É feminino. Assim, nós procuramos fazer entre nós um relacionamento menos fálico. Entendeu? Entendi. Então, assim, cada uma de nós tem a sua riqueza, a sua aptidão natural. Né? Então, cada uma vai colocar o seu tesouro, aquilo que já desenvolveu. Então, sim, tem gente que gosta de literatura brasileira, tem gente que gosta Não, por exemplo, a Tereza. A Tereza tem uma habilidade, assim, ela é uma pessoa prática. Uma habilidade com a parte de computação. Tecnologia. De tecnologia, né? De uma maneira geral. É uma geek, né? Ela por exemplo, é tudo a Tereza. Tereza, por favor, meu celular está com um problema. Olha, o nosso site, o que nós vamos fazer? Eu percebi isso agora há pouco aqui no intervalo. Nós duas dependentes dela. Nós somos dependentes. Nós duas. Mas por exemplo, nada tecnológicas. O acolhimento mesmo, desde o portão, esse sorriso deslumbrante da Yolanda e essa doçura que ela tem, ela é assim, e ela é a parte que organiza a parte financeira da casa. Toda a parte assim, o que vamos pagar, chegou tal dia, agora é isso. É a Yolanda. Com algumas falhas. E agora a parte do que vamos ler, como eu iniciei, assim, eu tinha já uma linha. Qual é a linha? E assim, olha, Rei, e telespectadores, a Casa das Flores, ela só existe porque as pessoas que lá chegaram são pessoas brilhantes, são pessoas maravilhosas. Quando você pega crianças ou pessoas menos cultas, é mais, assim, até mais fácil, porque você vai encaminhando.
Lá não, as pessoas são brilhantes, as que chegam na Casa das Flores. São pessoas formadas, com formações, tanto formações universitárias, como uma vida que as enriquece de uma maneira que eu só posso apresentar, só podemos apresentar a elas textos brilhantes. Então, esse critério na escolha dessas obras, ela é feita com muito cuidado e com o melhor que existe. Lógico, aí vou ter cada um com o seu ponto de vista. Mas eu procuro ver os clássicos, aquilo que vai deixar cada um, por exemplo, nós temos Platão, então é a parte política. O que nós vamos ler, né, para poder conversar sobre política? Nós vamos ler Platão, nós vamos ler República, já lemos. E o nível de interesse continua aceso quando se lê obras desse tipo. Sim, política, Aristóteles, nós vamos falar sobre Príncipe, Maquiavel, nós vamos falar sobre o discurso da servidão voluntária, do La Boétie. Nós trabalhamos coisas assim bem interessantes. Vamos falar sobre literatura, nós vamos apresentar uma obra literária para o grupo, nós vamos ver o Albert Camus. Nós lemos essa queda. A queda do Camus foi um acontecimento, né, na leitura de grupo. Por quê? Pegamos um texto de alta literatura, um prêmio Nobel de literatura, que ele trabalha a filosofia de um tempo, né, a parte assim da filosofia desse tempo, quase que o existencialismo, né, e mostra então por que ele é um prêmio Nobel. Claro. O que é uma literatura? O que ela provoca em nós? Ela não fala nada como verdade, mas ela insinua tudo. Ela deixa ela abre todas as janelas possíveis do nosso edifício. Né? Então essa seria o que a literatura faz conosco. Então, é isso. Assim, agora, um livro, nós demoramos talvez um ano lendo o mesmo livro. É esse que é o cuidado. Eu acho que isso é de interesse do leitor, para o espectador. Olha, nós pegamos um livro, e este livro, ele é lido por todas em volta de uma mesa, sentamos, todo mundo com o mesmo livro. Nós vamos ler este livro com muita atenção, em voz alta, todos leem em voz alta, todos acompanhando, cada um na sequência, vai lendo. Não tem tarefa para casa, de jeito nenhum, porque nós já estamos cheios de tarefa. A leitura é feita lá na Casa das Flores, e este livro, então, quando existe o texto, mexe com o grupo, a um ponto de precisar parar a leitura, o próprio grupo para. Deve ocorrer. Ocorre. A emoção, talvez, e o impacto, ou a interrogação, ela fica tão evidente que a leitura para e aí acontecem as conversas. Então, isso é o mágico. Então, nós ficamos, às vezes, num livro, um ano. Há livros que nós lemos 2 anos, o mesmo livro. Por exemplo, se alguém disser para mim, e hoje para nós, que lê República, senta e lê a República, não leu. Agora, a República nós fomos lendo, fazendo intertextualidades, né, colocando a República, todo o pensamento, né, do Platão, dizendo assim, o que eu posso aproveitar para os nossos dias? Pegando a situação política brasileira ou mundial e fazendo essas analogias. Você vai irrigando a percepção das pessoas. Isso. Dependendo. E elas mesmas vêm. Elas vêm com textos, recortes de jornal, revistas, e é isso que vai fazendo com que o texto vá crescendo e vá se atualizando, né? Deve ampliar muito a percepção das pessoas para cada uma dessas obras. Quer dizer, passa a entender muito mais aquela mensagem que vem dali, né? Uma coisa fantástica. Passa a reconhecer, né, no nosso cotidiano. Professora Tereza, e a senhora já foi identificada aqui como uma pessoa digital em convívio com algumas amigas analógicas, né? E essa convivência com os analógicos, né? Na hora da literatura isso acaba, na hora da leitura isso acaba, né? Quer dizer, olha, acaba até certo ponto, porque a gente já teve grupo onde a pessoa estava viajando, queria participar
Então a gente abre o Skype e a pessoa lá do outro lado está fazendo a leitura, lê a parte dela, ela entra na leitura. Então a gente traz essa tecnologia para dentro da sala. Tem que entender isso. Agora, quando a gente disse que alguns lugares do mundo que estão vendo o nosso programa, tem que ser visto sobre esse prisma, né? Sobre como é que as pessoas estão recebendo isso, estão entendendo, estão fazendo, Nossa, é muito fantástico. Abre novas possibilidades, né? Isso engrandece, né? Tá, mas antes de entrar para esse intervalo, disse que a gente conversaria sobre essa questão dos grupos. Como é que se formam os grupos lá? Quem são os grupos? Como é que eles são divididos por temas? Ou existem grupos simplesmente para dividir o número de pessoas e facilitar a operação disso? Como é que é isso, professor? Olha, primeiramente os grupos, eles se formam. Eles se escolhem. Muitas vezes é claro que a gente acolhe as pessoas, colocamos determinado grupo, mas se não houver uma afinidade entre as pessoas, não fica. As pessoas não ficam, entendeu? Então, nós temos que pensar. Quando nós colocamos uma pessoa num grupo, nós temos que entender perceber o que ela está buscando, o que nós temos a oferecer e encaixar de uma maneira lógica, assim, a pessoa em um determinado grupo. Entendi. Cada grupo lê uma obra diferente um do outro. De repente chega uma pessoa e fala, eu gostaria de participar. Nós três já falamos, olha, eu acho que vai ser melhor aquele grupo, aquele livro assim para ela está buscando isso e tal. Então, realmente nós já temos essa percepção de saber em que grupo nós podemos colocar uma determinada pessoa, ou onde ela vai se sentir mais confortável, mais acolhida. Isso tudo é muito importante. Eu tenho a impressão que vocês estão ajudando muitas pessoas a descobrirem que gostam de ler, né? Isso é muito importante, né? Não só de ler, mas como escrever também, porque uma coisa puxa a outra, né? Mas não há só essa questão de escrever, de ler. O acolhimento é extremamente importante também. Sim. Mas nós temos um grupo de senhoras idosas lá. Umas até nem tanto, né? Porque tem de 68 até 90 anos. Elas se acolhem mutuamente. Elas se sustentam, elas se apoiam. E isso faz parte do feminino. Eu acho isso maravilhoso. As mulheres, elas são gregárias por natureza. E elas gostam de estar em grupo. Então, nós percebemos que a mulher mais idosa, ela vai ficando em casa, ela vai ficando sozinha. Ela vai ficando na sua individualidade. E isso é ruim. A família começa a ficar incomodada. Não é da natureza da mulher, né? Justamente, ela se sente incomodada. Também não, mas a mulher... Mas a mulher, mais do que o homem, ela busca companhia, ela quer, ela gosta de estar junto. Então, é uma coisa maravilhosa a gente perceber o quanto elas se apoiam mutuamente, o quanto elas ficam alegres e o quanto elas gostam de estar juntas. Acredito. Isso é muito interessante. E não é porque são idosas, não. Elas leem muito, se interessam por tudo, não têm preconceito com textos e gostam de tudo. Elas participam de festas, de tudo. O próprio gosto pela literatura acaba levando a isso, né? Elas leram já o Dom Casmurro. Leram Dom Machado de Assis. Justamente. São mulheres brilhantes, mulheres que foram diretoras de escola, têm uma leitura perfeita. Bonita. Se alguém ouvi-las, isso aí valeria a pena as pessoas assistirem a leitura dessas senhoras. Elas têm uma entonação, causa maravilhamento em nós. Nós falamos, puxa, nós lemos tão mal, porque elas são brilhantes. Você não pode imaginar a leitura. Elas entendem todas as sutilezas. Tudo. São mulheres extraordinárias. Essa ciranda das mulheres sábias, na Casa das Flores,
nos alegra de uma maneira... A Ciranda das Mulheres Sábias é esse grupo? Esse grupo. Tá. Ciranda, cada elas grupo leram. tem um nome. Tá. Cada grupo recebe um nome. E a Tereza, usando então toda a sua habilidade, ela fez os grupos de WhatsApp, Então nós para cada né? grupo. Então, assim, o problema é a gente dormir. O marido já não aguenta o pim, né? Não. Termina às 2 e começa às 5, então dá para dormir 3 horas. Mas esse grupo, Ciranda das Mulheres Sábias, o nome foi dado porque elas leram um livro que se chama Ciranda das Mulheres Sábias e que elas gostaram muito, então nós achamos por bem nomear o grupo de Ciranda das Mulheres Sábias, e porque elas estudo, né? passam muita sabedoria mesmo, e nós aprendemos muito com elas, viu? Tá certo. Deixa eu pedir licença para vocês para mais um intervalo, para o último intervalo, daqui a pouco a gente volta para o bloco final do nosso programa, e aí sim eu quero conversar sobre esse dom, esse talento e essa habilidade de vocês, além de ler, além de gostar de ler, também de escrever, né? Podemos conversar sobre isso daqui a pouco, pode ser? Pode. Então é logo depois do intervalo, até já. Mãe, por que minha barriga ronca? Por que eu sou tão magra? Por que eu não tenho força nem pra brincar? Por que eu sou menor que os outros meninos da minha idade? Por que meu irmãozinho foi pro céu? Por incrível que pareça, muitas crianças ainda morrem antes dos 5 anos de diarreia, pneumonia, desnutrição e por falta de pré-natal. Mas com a sua ajuda, elas podem ultrapassar a idade do porquê. Acesse doeumamigo.org.br. O cartão azul que você põe no carro dá direito de utilizar a vaga por até 2 horas. Depois disso, é preciso dar lugar a outra pessoa. Isto é cidadania. EMURB, Rio Preto. Eu tenho 15 anos. Meu prato preferido é lasanha. Beterraba? Nem pensar. Sou do signo de Câncer, mas não acredito muito nessas coisas. Me amarro em música pop, sou apaixonada por livros e adoro dias de chuva. Prazer, eu sou a Bianca. Para doar sangue, você precisa conhecer a pessoa? Pronto, agora você já conhece a Bianca. Seja para quem for, seja doador. Procure o Hemocentro mais próximo. Óticas Rio Preto, veste o seu verão. A Amplitude Net é uma empresa dinâmica e arrojada capaz de oferecer soluções completas e inovadoras nos segmentos de informática, telecomunicações, segurança e tecnologia da informação. Amplitude Net, o melhor da tecnologia em um só lugar. Estamos de volta com Opinião Cidade, ao vivo pela TV Cidade, hoje conversando com as professoras Lucila Papacosta Conte, Yolanda Lemos e Tereza Matera, que são integrantes da Casa das Flores, fundada em 2002, já há 13 anos por aí, em São José do Rio Preto, que reúne hoje 80 mulheres para ler e depois discutir leituras, né? Isso é muito interessante. Mas quem lê, isso que eu estava conversando agora no intervalo com as professoras aqui, quem lê também se atreve a escrever, atreve entre aspas, eu gosto de usar essa expressão, as pessoas se atrevem a escrever, não deixa de ser um atrevimento, a pessoa se submeter e escrever, a escrever. Vou começar com a professora Lucila, a senhora eu sei que escreve, é uma escritora também, gostaria que a senhora falasse rapidamente sobre as obras que a senhora já tem e sobre isso, sobre esse é uma dom. ousadia. É uma ousadia, um atrevimento, uma ousadia. Né? Nós só vamos conseguir ousar, colocar algo nosso, assim, numa folha em branco, se nós tivermos já construído e também colocado em nós coisas belas. Eu não acredito muito numa escrita que brote sem absolutamente nenhuma
nenhum burilamento. Eu acho que a leitura é fundamental para se construir um escritor. É matéria-prima, né? É matéria-prima. Base. Não adianta você falar que você quer escrever algo sem ter lido os grandes escritores. Se você quer escrever um romance, é impossível, nós brasileiros, não termos lido Machado de Assis. Impossível não termos lido Guimarães Rosa. Nós não podemos falar que nós vamos escrever alguma coisa genuinamente. Isso eu não entendo. Eu acho que nós precisamos ser alfabetizados, precisamos ser iniciados, sim. Nós precisamos receber da cultura, e é por isso que a Casa das Flores existe, para a valorização absoluta desses belos textos. Por quê? Os belos textos, eles vão produzir em nós esse maravilhamento que vai extrapolar. E não necessariamente só na escrita. Vai extrapolar em todas as obras de arte. Vai extrapolar na bondade, na generosidade. Sim, e essa generosidade é que faz o artista. Ou escrever, ou pintar, ou produzir uma música. Então, eu acho que esse terreno que vai ficar em maravilhamento é que vai brotar. O processo meu de escrita, ele foi resultado de tantas coisas lindas que recebi dos textos lindos que li. Não sai nada sem que tenha entrado alguma coisa. Não. Então eu acho, por essa razão, é que eu digo, venham todos, vamos sentar em torno de uma mesa, vamos nos maravilhar. É o que vocês são, na verdade, são agentes provocadores. Vocês estão provocando as pessoas. Só isso, viu? E nada mais do que isso. E você dando essa oportunidade, eu tenho certeza que as pessoas que estão nos ouvindo vão entender que nós precisamos ir atrás da beleza que existem nos livros, né? Os livros, parar diante de uma tela, ouvir uma bela música. Isso é nossa vocação. Nós temos uma vocação. Estimular as crianças a estar fazendo isso. Nossa, então, isso é importantíssimo. Especialmente as crianças. Hoje eu falei, nós falamos na CIRP também, sobre um sonho de trazer crianças e jovens para a Casa das Flores, né? Para que elas também se maravilhem e comecem o processo de leitura. Tá certo. Né? Professora Tereza, e a sua experiência com o ofício de escrever, o gosto pela escrita, como é que é isso? Deve ser no computador, direto no computador ou no tablet, alguma coisa assim. Sim, direto. Até no próprio telefone, né? Hoje a gente acaba escrevendo. Mas, realmente, eu acho que, como você falou, provocações, né? A gente é provocado e estimulado o tempo todo. Eu nem diria que eu sou uma escritora, imagina, longe disso. Eu, de vez em quando, tenho algum insight, né? Eu tenho a percepção de que algo se construiu dentro de mim, então há a possibilidade de expressão. E ousa escrever, porque é ousadia, como disse ousa escrever, mas eu acho que é uma coisa ainda em formação, sabe? Em processo de que bacana. De formação. E a professora Yolanda? Então, eu acho que a gente vai, através de tudo que nós vamos colocando, de coisas belas mesmo, de leituras, de vez em quando tem que vazar alguma coisa, não tem jeito. Eu não tenho feito isso sistematicamente, mas eu tenho me maravilhado muitas vezes com algumas coisas que eu tenho escrito para mim mesma. Eu escrevo, eu falo, poxa, mas que lindo, eu estou gostando de escrever. E eu tenho observado, eu tenho observado também na Casa das Flores a explosão dos discursos. Isso aí é uma coisa que tem me encantado. Outro dia eu coloquei até no WhatsApp, eu fui escrevendo uma coisa, outra. Eu falei, gente, eu estou aqui quietinha observando como os discursos estão sendo elaborados, estão sendo postados. Isso é uma coisa linda e é realmente esse tornar-se que nós estamos construindo, né? Essa busca que de vez em quando tem que vazar através da escrita, através
de outras coisas maravilhosas que a gente procura fazer, né? De gestos, né? Que eu acho que é isso. Certamente o nosso programa daqui a pouco chega ao final, ainda temos alguns minutos, mas daqui a pouco chega. Vocês estavam com medo de que não vai ter tanta coisa para falar, já foi. Tenho certeza que se a gente se reunisse aqui e continuasse conversando por algumas horas a mais, a gente certamente conseguiria. Mas me chamou a atenção um ponto durante a nossa conversa que eu queria só tocar nele para a gente não deixar de falar um pouquinho sobre essa questão da literatura brasileira. Numa das falas anteriores, a professora Lucília lembrou, a professora Yolanda, não me lembro agora, lembrou que, olha, as mulheres sábias, elas leem até Machado de Assis, leram Dom Casmurro, etc. Tal. Por que a senhora colocou desse jeito? É difícil ler Machado de Assis na percepção das pessoas? Por que será que acontece isso? Fala um pouquinho sobre isso. Bom, o bruxo, né, do Cosme Velho, o seu Machado de Assis, ele é um professor mesmo de literatura. Na própria organização do seu texto, ele já deixa a gente maravilhado. Ele pega cada capítulo, é um texto. Ele acha soluções que a gente achava que não vai achar. Ele pega cada capítulo, ele já é um texto completo. E ele amarra todos os capítulos e constrói uma narrativa. Só isso a gente já fica assim. E ele é muito engraçado. Ele é engraçado. A ironia desse bruxo. Ele usa um sarcasmo. Ele deixa os pontos de interrogação. Ele nunca fecha a obra. Então ele está assim o tempo inteiro. O que ele fez, né, no Dom Casmurro, ele deixa todos os leitores do mundo. A dúvida eterna de Capitu. Quem é Capitu? Não tem Quem solução. é esse pobre Bentinho? Que é isso? Aconteceu, não aconteceu? O que houve? Que filho é esse? Sabe? Essa dúvida que ele deixa. E isso ele nos dá esse presente para nós e elas leem e opinam. Se encantaram com a e se ficam encantadas porque ele ambienta o livro no Rio de Janeiro, né, de um tempo em que muitas dos modos e das modas elas reconhecem. São contemporâneos a ela. Então isso era muito interessante na conversa. Interessante, sabe? Então eu digo até Machado de Assis, Machado de Assis, muitas pessoas hoje não leem. Eu tenho a impressão que, não sei se vocês são professores, vocês podem até tirar essa dúvida. Houve um momento em que os alunos eram, de certa forma, forçados, sem ainda estarem suficientemente amadurecidos para começar a entrar em Machado de Assis. E eram obrigados a fazer isso e acabavam não gostando. Não sei se aconteceu isso mesmo ou não, mas realmente é um autor fantástico, né? E a senhora falou uma coisa, essa questão do capítulo dele se inteirar e ao mesmo tempo se interligar com os outros, talvez seja resultado do fato dele produzir boa parte das obras dele em capítulos mesmo, né? Nos folhetins. Folhetins, isso aí ele fazia mesmo, E tem um livro dele, acho que Dom Casmurro mesmo, não sei se Dom Casmurro ou Kim Casborba, tem um dos capítulos, acho que ele tinha pouco espaço para escrever, ele pôs lá o nome do capítulo e escreveu assim, posso estar enganado, mas mais ou muito me engano, eu acabei de escrever um capítulo que não serve para nada. Que não tem... Não, ele fazia isso, ele conversava com o leitor, né? Ele batia um papo com o leitor. É muito interessante, né? Essas coisas. A leitura faz isso com a gente. Mostra... A ponto de a gente ter lido isso um dia e nunca mais esquecer. Nunca mais esquecer. Uma conversa dessa vem lembrar. Ele é exemplar. Ele é exemplar. Ele é assim, aquela pessoa ousada. Mesmo ousada. E isso é que nós precisamos ser, nós precisamos ousar caminhos diferentes, porque nós estamos num momento das nossas vidas pessoais e coletivas e nacionais. Absolutamente interminadas. Isso, interminadas, mas que nós precisamos criar o tempo inteiro. Tá certo, professora. Nós, infelizmente, chegamos ao final do nosso programa. Eu queria agradecer muito a presença de vocês e, sobretudo, parabenizar pelo trabalho na Casa das Flores e pela ousadia, porque provocar as pessoas, provocar reflexões das pessoas é realmente uma grande ousadia. Desde já estejam convidados para voltarem outras vezes ao nosso programa para a gente continuar conversando sobre isso. Essa ideia de estender a Casa das Flores também para o público juvenil e infantil é maravilhosa, é uma coisa fantástica. Quando isso estiver consolidado, vão trazer aqui para nós avisarmos o público e levar a gente para lá, tá certo? Obrigada. Professora Lucília, muito obrigado pela sua presença. Até uma próxima oportunidade. Nós agradecemos muito a presença, essa oportunidade de poder conversar com tranquilidade e com esse respeito
com que você nos entrevistou, viu? Obrigado. Professora Tereza, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigada. Venha outras vezes. Muito obrigada. Professora Yolanda. Muito obrigada. Foi uma alegria estar aqui no seu programa. Tá certo. Bom, já estão convidados para voltar outras vezes. A Casa das Flores vai continuar durante muitos anos aí. Cada vez com mais gente, né? Cada vez com mais participantes, mais pessoas participando. Isso é que é importante. Porque não deixa de ser um sinal da evolução cultural da nossa própria comunidade, da cidade. Sim. Quando tem mais gente conversando, Isso. refletindo, lendo, é porque a cidade está crescendo, né? No sentido, melhor sentido possível. No né? melhor sentido. Melhor sentido Que do possível. jeito que ela cresce desordenada não é tão Não interessa tanto, né? Não. Queria agradecer muito a presença das 3 professoras e agradecer a você também que nos acompanhou em casa em mais essa edição do Opinião Cidade. Desde já, você está convidado a estar conosco novamente amanhã, a partir das 12 horas, aqui na TV da Cidade. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.